nobres espectadores do canal Central HQs, bem-vindos a mais um vídeo resenha aqui do canal. Eu me chamo Fernando e hoje nós vamos falar de um quadrinho nacional de terror. Eu estou falando de Dossiê Bizarro, assustadores casos reais adaptados para os quadrinhos. Publicação da Script Editora. Olha só que legal o design desta edição, né? Ele tem aqui como se fosse uma capa de jornal. A contracapa também segue a mesma linha, tem a lombadinha aqui. Vários autores participam dessa publicação. É um compilado de contos inspirados em casos reais e bizarros de aparições, de mortes. Então nós temos aqui Germana Viana, Júlio Shimamoto, Alex Mir, Alex Genaro, Daniel Souza, Jorge de Barros, Laudo Ferreira, Marcel Bartolo, Kiko Garcia, Clarice França, Regiane Brás, Tasso Michetti, Eliane Bonadil, Gil Guimarães, Lander Moura, Douglas Freitas e Imigrante. Nós temos essa edição, galera, que tem um acabamento gráfico bem bacana. Esse design aqui, como eu já chamei a atenção, ficou muito legal. Traz algo mais próximo, né, do leitor, como se fosse realmente um jornal noticiando mortes e casos bizarros. Aí você tem aqui vários artistas diferentes, né? São 112 páginas em preto e branco, ao preço de R$ 112. O papel aqui é couché. Eu vou deixar o link na descrição para quem se interessar por esse material. Bom, galera, nós temos aqui histórias inspiradas em casos reais. Eu diria até que não é exatamente uma adaptação de fatos que realmente ocorreram para os quadrinhos. Não sei se é por uma questão de direitos e tal, mas de qualquer forma, aqui você tem, por exemplo, as histórias que mais se destacaram, pelo menos na minha opinião, é a Desdobramento, do Marcel Bartolo, que faz um trabalho artístico muito foda. E tem aqui um pouquinho da experiência pessoal dele, ou melhor, da esposa dele, em relação àquela sensação que as pessoas têm de sair do corpo, né, enquanto está dormindo, seja ficar acima, né, ou transitar pela casa. Tem pessoas até que saem para a rua, né, o que seria talvez a alma, ninguém sabe explicar direito. Outra história que me chamou a atenção foi do Daniel Souza, ela se chama Dies Irae, deve ser latim aí. Gostei bastante também do estilo artístico dele. Olha só a arte dele, sensacional, e ele traz todo uma ambientação de terror. São histórias bem curtas, eu nem posso falar muito aqui, sob pena de jogar alguns spoilers. O que é interessante também nessa publicação, galera, é que ao final nós temos aqui, como extra, a verdade está aqui. Conheça os casos reais em que essas histórias foram inspiradas. Então você tem aqui, ó, a história Sibila, né? E vai falando sobre o que se trata. Chamas, que é aquela combustão espontânea, né? Que muita gente fala que já foram relatados casos aí de pessoas que simplesmente do nada começaram a pegar fogo. E aí tem aqui, obviamente, algumas tentativas de explicação. O desdobramento, né? Que é aquela saída do corpo que eu mencionei. Alguns assassinos que são famosos dentro da nossa realidade. O Homem Queimado, Desejo Oculto nas Trevas, questões de possessões também, de casas assombradas. Tudo isso aqui acaba sendo especificado. Olha só. Então aqui temos um trabalho bem interessante que vai levar inclusive a um spin-off. Vai entrar amanhã, dia 14, no Catarse, o Hotel Cecil, que vai trazer também, né, uma adaptação. Eu não cheguei a ver especificamente do que se trata, mas eu já ouvi falar do Hotel Cecil. Então nós vamos ter uma continuação como spin-off, né, desse Dossiê Bizarro, numa história com mais páginas, né? Aqui nós temos vários autores participando dessa publicação. E que nota que eu dou para esse material aqui? Eu dou a nota entre 7 e 7,5. Fica a dica para vocês, galera, o link está na descrição. E hoje nós vamos falar do surpreendente quadrinho nacional
Graphic Noir Jersey, publicação escrita e desenhada por Immigrant. Esse material está sendo distribuído pela Script Editora. Aliás, vem fazendo um grande sucesso essa publicação. A Amazon tinha feito uma compra bem pequena, de 30, 40 exemplares com a Script. Depois pediu mais 100 edições, aí chegou a 400 edições, então está realmente vendendo bem. E eu fiquei assim, embasbacado com a arte do Immigrant. E é o seu primeiro trabalho em quadrinhos. Ele é a porra do Paul Pope brasileiro. Paul Pope é um artista aí renomado, que esteve inclusive na Comic Con Experience, é meio estrelinha e tal, mas o cara realmente é fera. Fez Batman ano 100, 100%, Bom de Briga, que está incompleto aqui no Brasil, Companhia das Letras, vamos lançar a continuação aí. De qualquer forma, nós temos aqui um material no formato americano, uma edição com bom acabamento gráfico, capa cartonada, tem a guarda aqui, olha só o desenho. O papel é o couché de alta gramatura, 80 páginas em preto e branco, ao preço de R$ 55, dá para você achar com desconto. Eu vou deixar o link na descrição. Bom, nós temos aqui uma publicação que facilmente poderia virar um curta-metragem. Não estou exagerando, galera. Ela tem uma ambientação, um clima de filmes dos anos 90, que tem aquele embate de gangues, assassinos de aluguel, mafiosos. Tanto que a história é ambientada em Chinatown, lá em Nova York. E o que me chama bastante atenção, né? Eu já comentei sobre o traço do Imigrante e vocês vão entender o que eu estou falando. Ainda que ele tenha inspirações aí em Paul Pope, a construção narrativa dele é muito interessante, sabe? Ele se utiliza bastante dos sons, de textos, para deixar ali um ritmo e um clima diferente dentro da história. Você, no primeiro momento, pode achar que esse recurso narrativo acaba poluindo, mas eu acho que torna a cena mais impactante. E você percebe que ele coloca, né, alguns traços em volta dos personagens, assim, alguns quadrados, dando destaque para algumas ações. Tem uma cena que ele está atirando, assim, tem um contorno. Então é uma coisa assim, muito do Imigrante. E me lembra assim aqueles diretores de cinema que tem algumas características muito específicas, né? Você bate o olho numa determinada cena, você sabe quem é o diretor. E é exatamente isso que eu percebi vendo esse trabalho artístico do Imigrante, que tem uma agilidade no traço, ele consegue dar uma movimentação para os personagens, um traço mais solto, um traço mais leve. A própria narrativa dele é muito ágil dentro da história. Então nós temos aqui uma publicação que é realmente muito rápida, onde o protagonista, que é o Jack, o carinha aqui da capa, né? Ele que é um assassino de aluguel novato, e ele entra numa missão de conquistar uma valise, né? Uma maleta ali que é misteriosa, mas que tudo leva a crer que quem possuir ela se tornará o rei do crime ali em Nova York. E ele, como um novato que acaba entrando numa disputa em que existem mafiosos de alto calibre. Então ele precisa meio que ficar na surdina, aparecer de surpresa. Só que ele tem habilidades muito especiais e é um cara muito inteligente. Então nós vamos ter aqui uma edição que, como eu já mencionei, ele traz aquele lance de gangue se enfrentando, muito sangue, mortes, diálogos fortes, com cenas muito impactantes pelo traço do Imigrante, que eu achei assim maravilhoso. Eu realmente já virei fã desse cara aqui, porque eu fiquei babando no estilo artístico e na narrativa que ele coloca dentro da história. Ainda que eventualmente falte um trabalho um pouquinho de revisão e de edição, é um trabalho autoral, é apenas distribuído pela Script, eu achei que ele se saiu bem demais nessa história. Não é nada revolucionário em termos de roteiro, mas eu achei assim que, para o que se propõe, realmente é uma edição caprichadíssima. E que nota que eu dou para Graphic Noir Jersey? Eu dou a nota 8,5. Galera, realmente é um trabalho muito bacana. Quem gosta de histórias bem dinâmicas, rápidas, ágeis, envolvendo mafiosos, isso daqui é um prato cheio. Então fica a dica para vocês. Então é isso daí, espero que vocês tenham curtido esse vídeo, não esqueça de dar o seu like, compartilhar e ficamos até a próxima. Fui!